Olá, tudo bem com vocês, alunos e alunas, terceiro ano do ensino médio? Eu sou o professor Leandro, vou trazer para vocês uma videoaula com a resolução da atividade dessa semana 6 do PET 2. Tema feminismo. Então vou falar um pouquinho sobre esse importante tema da nossa atual sociedade, a evolução histórica, enfim. Vamos entender um pouquinho sobre feminismo. O que é o feminismo? Então, coloquei aqui algumas frases e pensamentos, né, contra as mulheres. Então, no decorrer da história, algumas personalidades importantes falaram sobre a mulher. Vamos ver o que pensava o filósofo Zaratustra, filósofo persa do século 7 a.C. A mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Esse pensamento do Zaratustra, filósofo persa do século 7 a.C. Olha que absurdo, pessoal. Que absurdo. Naquela época, a mulher era vista como uma pessoa totalmente inferior, submissa. Vê se tem condições de pensar uma coisa dessa. Mas vamos ver outro. Vamos lá. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver, envergonhada de sua face. E é bem merecido, por dirigir-se a homem com maldade de linguajar ousado. Olha só que absurdo! Pior ainda do que o primeiro. Esse é um pensamento do Lemanager de Paris, Tratado de Conduta Moral e Costumes da França no século XIV. Absurdo, né? Mas vamos ver outro. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios. Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da Igreja Anglicana no século XVI. Outro. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Esse é um pensamento do Lutero, teólogo alemão, reformador protestante do século XVI. E por último, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. São Paulo, apóstolo cristão, no ano 67 d.C. Então nós vemos aí 5 pensamentos de algumas personalidades importantes aí da história que mostra como a mulher era inferior, como a mulher era submissa, como a mulher era, sim, vamos dizer, não tinha valor nenhum, né? Então, seguindo, o que é o feminismo? Então, o feminismo, né, é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e, posteriormente, nos Estados Unidos no século XX. Então, esse movimento feminista ele tem por objetivo principal a luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres. Claro que há várias outras formas de pensamento que vai lutar por coisas parecidas, mas o principal é a luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, é importante a gente ressaltar uma diferença de machismo e de feminismo. Então, muitas vezes, quando falamos de feminismo, muitas pessoas pensam ser o contrário de machismo, ser o oposto de machismo, mas não é. Porque machismo
é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. Como a gente sabe, o machista é um homem que se acha superior, que bate, que acha que tem direito a tudo. Então ele justifica os seus atos de agressão e opressão. Já o feminismo, não. Já o feminismo ele é um movimento social que luta contra essas manifestações do machismo. Então o objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre esses dois gêneros. E aí o símbolo do feminismo, né? Uma mão fechada com um pulso erguido. Esse é o atual símbolo do movimento feminista. Então, as lutas do feminismo. Então, como eu disse, o feminismo ele tem várias linhas de conduta, tem vários objetivos. Entre eles, o feminismo sempre vai estar lutando por esses ideais. Contra a discriminação na legislação, a condenação a todas as formas de violência contra a mulher, educação igual para homens e mulheres, direito de decidir sobre seu corpo, direito à informação, decisão e atendimento, em tudo que diga respeito à vida da mulher, contra todas as formas de discriminação sexual e racial no mercado de trabalho, pela criação de empregos sem discriminação sexual, por salário justo, igual para trabalho igual. Então, se a mulher e o homem exercem as mesmas funções, por que tem salários diferentes? Então, garantia de emprego no período de gestação e pós-gestação, creches nos locais de moradia e trabalho, e por um maior nível de organização das mulheres, nos sindicatos, nos locais de trabalho e moradia, nos grupos feministas e outros, e no sentido de fortalecer sua participação e influência política. Então, esses são os ideais das lutas do feminismo. E aí os movimentos sociais. O feminismo ele teve 3 ondas, vamos dizer assim. Então, a primeira onda foi no início do século XX, lutava pela igualdade de direitos. Então, até então, as mulheres não eram proibidas de votar e, posteriormente, a mulher consegue esse direito do voto. Então, primeira onda feminista, início do século XX. Segunda onda feminista, 1960 a 1980, igualdade econômica, social e política. Esses eram os ideais dessa segunda onda feminista. E a terceira onda feminista, que após os anos 80, tem como objetivo o direito à diferença entre homens e mulheres, ou seja, a diferença, direito à diferença entre gêneros. Então, a primeira onda, né, como eu citei anteriormente, foi anteriores às 2 guerras mundiais. Segunda onda foi relacionada à filósofa Simone de Beauvoir e aos movimentos feministas dos anos 60 e 70. E a terceira onda foi um reflexo da militância feminista na esfera pública e nos movimentos sociais. Aí os movimentos feministas no Brasil, a luta contra a violência doméstica sexual, estabeleceu uma mudança de paradigma em relação às questões de público e de privado. O segundo ponto foi a violência doméstica, tida como algo da dimensão de privado, que alcança a esfera pública. Então, a violência doméstica, que era fechada ali entre 4 paredes, entre homem e mulher, sai desse privado, né, e alcança a esfera pública. Então, ela alcança outros patamares de publicação, de divulgação. E esse deslocamento faz com que a administração pública introduza novos organismos, né? Crie novas formas de combate, que eram as delegacias especializadas no atendimento à mulher, os abrigos institucionais para a proteção de mulheres em situação de violência
e outras necessidades para a efetivação dessas políticas públicas. E o terceiro ponto, que era a desigualdade sofrida pelas mulheres em relação ao acesso ao poder, que foi enfrentada por diversas campanhas, das quais resultaram a aprovação de projetos de lei, de iniciativa da então deputada Marta Suplicy, de reserva de 20% das legendas dos partidos para as candidatas mulheres, que posteriormente, esses 20% passou-se para 30%. Então, mas foi um pontapé inicial para que as mulheres tivessem direitos ao acesso ao poder. Então, hoje, todos os partidos políticos, quando vai se iniciar as campanhas eleitorais, têm direito, têm por obrigação colocar 30%, no mínimo 30% de candidatas mulheres para concorrer ao pleito, seja ele eleitoral, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele nacional. Então, esse foi grandes avanços aí conquistados durante esses movimentos feministas no Brasil. Então, essas discussões relativas ao feminino se concentravam em um campo interdisciplinar conhecido como estudo de gênero. Então, o feminismo tem como ponto-chave essa palavrinha gênero. Mas vamos entender gênero. O que é gênero? Então, a palavra gênero, até então, indicava principalmente usos particulares da língua. Dentro da língua portuguesa, por exemplo, a cadeira, a parede e a janela são substantivo do gênero feminino. O chão, o armário, o quadro são gênero masculino. E era apenas isso. Gênero masculino e gênero feminino para diferenciar as palavras na língua portuguesa. Mas, nos estudos feministas, gênero passou a representar o aspecto de construção do masculino e do feminino em oposição ao sexo, entendido como uma distinção de caráter biológico entre machos e fêmeas. Então a palavra gênero não se restringe mais somente ao português, ao gênero masculino e feminino, mas ao macho e fêmea da espécie humana. Acho que pode pular. Então, ao questionar as posições inferiores e menos valorizadas que as mulheres ocupavam, os movimentos feministas expuseram as desigualdades de gênero em diversas esferas, tais como nas áreas do trabalho, nas áreas da educação, da saúde, da organização da vida política, no ordenamento jurídico da sociedade e na produção de conhecimentos científicos. Aí uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, como a gente viu nos slides anteriores, foi a repercussora da segunda onda do feminismo, nos anos 60 até 80. Então, em 1949, essa filósofa, Simone de Beauvoir, ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, no qual ela expressa a experiência vivida. Ela enfatiza os mecanismos culturais de opressão masculina e desenvolve uma análise profunda e abrangente das ideias e práticas que contribuem para a subordinação da mulher ao homem. E aí, então, a Simone de Beauvoir foi uma repercussora desse movimento feminista e uma importante personagem para a consolidação do feminismo atual. E aí, o pensamento de Simone de Beauvoir ele incomoda determinados setores da sociedade. Por quê? Porque ela questiona uma naturalização do papel da mulher em uma sociedade tipicamente patriarcal, como a nossa. Patriarcal vem de pai, de homem, de subordinação realmente do homem. Então, tudo o homem que faz, tudo o homem que tem preferência. Então, esse questionamento implica a ideia forte de que a mulher é uma construção social histórica e não uma condição natural. Então, a mulher, ela tem direito às coisas, ela tem direito a essa igualdade de gênero, não por
não por condição natural de nascimento, mas por uma construção histórica e social. Porque a mulher luta, porque a mulher lutou, porque a mulher vai atrás, porque a mulher também trabalha, porque a mulher também tem direito à conquista de bens e de direitos como os homens. Então, seguindo, um outro fator importante para essa consolidação dos direitos da mulher foi a criação da Lei Maria da Penha. Então, o processo de criação da Lei Maria da Penha exigiu tempo e luta de movimentos de mulheres no país. Então, até a década de 80, não havia ainda instrumentos jurídicos de proteção contra a mulher, de proteção de violência contra a mulher. Então, isso começou a mudar na década de 70, graças a um forte movimento de grupos de mulheres que tomaram as ruas com o slogan "Quem ama, não mata". Então, as mulheres começaram a tomar as ruas exigindo direitos, exigindo proteção. Então, quem ama não mata, com esse slogan, elas denunciavam a violência sofrida por elas quando os primeiros passos começaram a ser dados. Então, a Lei Maria da Penha assegura à mulher todos os direitos fundamentais da pessoa humana, garantindo-lhes oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e aperfeiçoar-se moral, intelectual e socialmente. Então, como nós sabemos, como nós vivenciamos dos noticiários, ainda há violência doméstica contra a mulher no Brasil. E muita. Mas a existência dessa lei significa uma grande vitória, não apenas para todas as mulheres, mas também para a construção de uma sociedade mais digna e fraterna. Aí a luta feminista no Brasil, 1932, legalização do voto feminino no Brasil, com a autorização da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Celina Guimarães Viana torna-se a primeira eleitora registrada. 1975, criação do Movimento Feminino pela Anistia, a MFPA, composto principalmente por mulheres que tiveram maridos e filhos torturados e assassinados pela ditadura militar. 1980, criação do lema "Quem ama não mata", durante um encontro feminista de Valinhos, onde também era discutida a questão da violência doméstica. Em 1985, criação da primeira delegacia de atendimento especializado à mulher em São Paulo e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher pelo Ministério da Justiça. Em 1988, é elaborado no Congresso Nacional por 1,5 mil mulheres a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, onde, após reuniões realizadas por todo o país, cerca de 80% do conteúdo dessas cartas foram incorporadas pela Constituição da República, sancionada naquele ano. No ano 2000, ocorre a primeira Marcha Mundial das Mulheres, que organizou uma campanha contra a pobreza e a violência sexista. E no ano 2011, ocorre a primeira Marcha das Vadias no Canadá. No Brasil, o movimento teve início em São Paulo, mas foi logo ganhando repercussões na cidade de Recife, Belo Horizonte e Brasília, que também receberam essa manifestação. E as sugestões de aprofundamento, 2 livros que relatam essa luta do feminismo. A primeira, Laços de Família, de Clarice Lispector. E a segunda, Sobrevivi, Posso Contar? De Maria da Penha. Então, o primeiro relata coletânea de contos, muitos dos quais tematizam a condição feminina. E na segunda, é o relato autobiográfico de Maria da Penha, vítima de violência familiar. Então, a lei número 11.340, né, que visa proibir e coibir e prevenir a violência doméstica e familiar,
contra a mulher recebe o nome de Lei Maria da Penha como uma forma de homenageá-la. Aí, 2 vídeos. O primeiro, Feminismo, Negro e Filosofia. É um vídeo curtinho aí de 17 minutos. Recomendo para vocês assistirem. É uma vídeo oficina com a filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que fala sobre o feminismo negro e a filosofia. Então o vídeo aí faz parte de um curso, Mulheres na Política, realizado em 2015, onde ela fala também sobre a questão das habilidades em arte e educação, educomunicação, e fala sobre o trabalho com adolescentes e jovens sobre a igualdade de direitos. E o Eternamente Pagu, que o filme conta a história da escritora e desenhista Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu, que esteve ligada ao movimento modernista brasileiro e participou do Partido Comunista ativamente, onde ela foi presa em 1935 por motivações políticas. A Pagu ela foi muito importante, né? Porque foi aí uma das personagens principais que anteciparam aspectos do movimento feminista no Brasil, e ela foi homenageada através do Cadernos Pagu, um estudo de gêneros do Brasil, que recebeu esse título para homenageá-la. Certo? Então, esse foi um breve estudo sobre feminismo, contexto histórico, alguns acontecimentos relacionados a essa luta das mulheres pela igualdade de gênero em oportunidades. E agora, vamos para a atividade. Atividade 1. A única atividade dessa semana, né? Vamos lá. A sociedade contemporânea abriga inúmeros diversificados movimentos sociais, dentre eles, os movimentos feministas, que visam a transformação da situação feminina e das relações entre mulheres e homens na sociedade em diversos aspectos. A despeito de suas diversas configurações, liberal, socialista, radical, pós-moderna, são bandeiras comuns às diversas agendas feministas. Letra A. Luta contra a discriminação sexual no trabalho, combate à violência de gênero e a elaboração de uma grande teoria capaz de aglutinar as mulheres e unificá-las no bojo da categoria universal mulher. Não, né? Essa não é. Por quê? A parte final fala, né, sobre unificá-las no bojo da categoria universal mulher. Não, nada a ver. B. A luta contra as desigualdades assentadas sobre as diferenças sexuais de gêneros sociais, a igualdade de oportunidades para mulheres e homens e o combate à violência de gênero. Letra C. O combate à violência de gênero, a luta pela preservação de guetos ocupacionais femininos e masculinos, nada a ver também. E letra D. O combate à propriedade privada como mecanismo de opressão de gênero, defesa de direitos sexuais e reprodutivos e a luta contra a discriminação no trabalho. Então, essa também não é porque fala aqui sobre combate à propriedade privada. Não é comum aos movimentos feministas a luta pela propriedade privada. Então, a letra correta seria a letra B. Luta contra as desigualdades assentadas sobre as diferenças sexuais dos sujeitos sociais. Esse é uma luta que o feminismo tem constantemente. Depois, a igualdade de oportunidades para mulheres e homens também é uma luta do feminismo. E o combate à violência de gênero também é uma luta do feminismo. Então, os 3 pontos aqui relatam a luta do feminismo, diferentemente das outras questões. Então, a alternativa correta é a letra B. Ok? Então, eu vou colocar aqui de vermelho para vocês identificarem. Muito
bem. Então, está finalizada a atividade da semana 6, PET 2. Muito obrigado pela atenção e continue aí com as suas atividades, continue sendo responsável, continue fazendo aí aquilo que é proposto para vocês, alunos e alunas, realizarem. Ok? Muito obrigado e até a nossa próxima.